Além das contas públicas e do dólar, o orçamento desse ano ainda preocupa, nem tem, né? O adiamento da votação coloca algumas travas na execução da peça orçamentária, que costuma ser uma ficção, logo no comecinho do ano. Este é mais um fator que traz insegurança em relação à condução da economia. Confira a reportagem de Luciana Amaral. A lei orçamentária anual é a prioridade do Palácio do Planalto e da equipe econômica para o início de 2025. Entretanto, o relator da medida no Congresso, senador Ângelo Coronel, afirmou que a votação vai ficar para o final de fevereiro ou para o começo de março, depois do Carnaval. O congressista também tenta corrigir as pendências que envolvem as emendas parlamentares no orçamento deste ano. Como a LOA ainda não foi aprovada, o orçamento de 2025 começa com restrições. O governo só pode gastar 1/12 por mês, até que a peça orçamentária seja aprovada e sancionada. Além do exercício financeiro, a equipe econômica observa pontos de inconsistência apresentados pela Receita Federal na reforma da renda. Novos cálculos sobre o imposto de renda de pessoa jurídica impediram que a medida fosse enviada ao Congresso logo após o anúncio. As mudanças no IR só vão ser apreciadas pela Câmara e pelo Senado depois das eleições para as presidências das casas legislativas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admite a possibilidade de que a proposta seja dividida em 2 projetos de lei. As alterações pesaram na percepção do mercado financeiro sobre o compromisso do governo em manter a austeridade fiscal. A avaliação de analistas é de que o executivo precisa apresentar novos cortes nos gastos para retomar a confiança nas contas públicas. O indicador de incerteza da economia, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, está no maior patamar desde 2021, durante a pandemia de Covid-19. A aceleração no crescimento da dívida pública também é motivo de preocupação. Desde o início do 3º mandato de Lula, o índice cresceu cerca de 3 pontos percentuais, atingindo 61,2% do PIB. O endividamento do governo encontra dificuldade de estabilização, reflexo de uma expansão nas despesas financiadas pelo governo. Christopher Garman, novamente boa noite para você aí em Washington, Christopher. Tem havido, inclusive por parte da consultoria que você representa, uma perspectiva muito dura em relação a 2025. O argumento central é inflação e um sentimento de que essa inflação já está corroendo a performance da economia, provavelmente marcarão o ano. É exagerada essa dose de pessimismo? Olha, eu acho que, se a gente olha para 2025, nós vemos duas vertentes. De um lado, nós vemos um ambiente geopolítico onde a ordem institucional global está mais frágil do que a gente tem visto há muito tempo. Enxergamos o ano 2025 como um acúmulo de países olhando mais para dentro de si, enfraquecimento de instituições globais, incentivo de cooperação diminuindo, que é um termo que a gente tem utilizado bastante, o meu chefe Ian Bremmer tem denominado como G0, em contraponto ao G7 e o G20, o G0 é uma arquitetura institucional sem liderança muito clara. Mas, ao mesmo tempo, nós passamos, ao longo de 2024, vários governos sofrendo com uma inflação mais resiliente. Nós vimos várias eleições onde os governantes pagaram um preço elevado por uma inflação mais elevada. E o desafio que nós estamos enxergando para 2025, e aí é um pouco mais específico, as perspectivas de um novo governo Trump, é uma Casa Branca que vai encaminhar suas promessas eleitorais, em uma nova rodada de protecionismo comercial, deportação de imigrantes ilegais, que tende a se traduzir para menos crescimento global, mais inflação e taxas de juros mais elevados. Então, a gente acredita, não só que a inflação foi um calcanhar de Aquiles para vários governos ao longo de 2024, isso até explica a derrota dos democratas nos Estados Unidos, o calcanhar de Aquiles também das dificuldades políticas que o Justin Trudeau sofreu no Canadá, mas com uma nova rodada de políticas tarifárias e protecionismo comercial, a inflação pode permanecer resiliente e um desafio para o crescimento global em 2025, sim.
Daniel, deixa eu começar por você a apreciação disso que o Christopher já introduziu aqui na nossa conversa. O Christopher está em Washington, ele é profissional de uma consultoria que estabelece cenários de risco, com um olho no peixe e outro no gato, como a gente diria. Um olho na situação internacional e o impacto dela nessa situação internacional na política doméstica. Aí a pergunta que a gente faz para você, repórter político em Brasília, é a seguinte: como o governo brasileiro está enxergando as suas decisões e os seus desafios a partir de agora na política econômica, exclusivamente sob a perspectiva da política eleitoral doméstica? Em outras palavras, eu vou refazer a pergunta pelo lado de trás. O governo brasileiro leva em consideração o que está acontecendo lá fora nos seus cálculos políticos e econômicos? William, bom, primeiro, feliz ano novo. Essa ordem global mais frágil, um ambiente de riscos maiores, descritos pelo Chris Garman, tornam inevitavelmente 2025 um ano mais complicado para lidar com crises. Se fosse possível escolher um ano deste governo entre 4 anos para ter uma crise, melhor que fosse 2023, 2024. Vai ser mais complicado lidar com esses pontos em 2025 do que foi em 23 e 24, o governo reconhece isso. Agora, me parece que o governo ainda não se deu conta totalmente de que o valor de sua palavra se perdeu muito ao longo dos 2 primeiros anos. É mais ou menos como aquele marido ou aquela esposa que traiu o cônjuge ou a cônjuge em ocasiões anteriores. Não adianta mais ficar mandando flores, não adianta mais levar para sair para um jantar. Você pode até reconciliar, mas antes você precisa de uma mudança de vida, algo muito claro na percepção de todos. Aí depois você vem com poesia, vem com rosas, mas não adianta agora falar em rosas e falar em poesia. É preciso mão na massa. A mão na massa não parece tão absurdamente difícil. O governo tem um cenário orçamentário fiscal bastante desafiador. Se você olha, o orçamento deste ano conta com 180 bilhões em receitas que são incertas. Aí a gente está falando de julgamentos do CARF, de outorgas de ferrovias, de aumentos de impostos CSL e JCP, que dificilmente vão se confirmar no Congresso, mas um bom contingenciamento em março, que é a primeira oportunidade que se tem, um bom corte de benefícios tributários, pensando em fim de deduções ali, despesa para saúde, educação, você pensar em alguma limitação para valer em supersalários, não é nada do outro mundo para você recuperar a confiança. Mas antes precisa fazer, só depois você grita e só depois você sai com blá blá blá. E me parece que o governo ativou claramente, a partir de agora, o modo reeleição, não o modo ajuste. Tem qualquer chance no mundo político em Brasília, atual, Caio, evidentemente atual, um cavalo de pau? Na política? A política dá qualquer espaço hoje, olhando como você olha a situação política em Brasília. Ela dá qualquer margem para um cavalo de pau no que o Lula vem fazendo até aqui? Não, o que eu acho que é mais interessante para 2025, na análise política, neste começo de ano, é que a política está olhando a economia. Pode ser meio óbvio, mas está olhando e muito a economia. O presidente Lula quer fazer uma reforma ministerial para amarrar os aliados para 2026. Ninguém quer amarrar com o Lula já em fevereiro de 25, a coalizão em 2026. Por quê? Porque sabe que a travessia de 2025 é de muita incerteza, inflação crescendo, dólar a 6. Então a política está observando esses movimentos. Você veja, os 2 futuros presidentes da Câmara e do Senado, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, não estarão na cerimônia de 8 de janeiro, depois de amanhã, que o governo lá vai bater bumbo e tal. Bom, é um gesto, é um sinal. Então a política, eu acho que ela apoiaria um movimento de cavalo de pau na política econômica, mas ela não espera que isso aconteça. E o próprio Lula, que eu sinto que gostaria de usar esse começo de ano, vamos dizer, para tentar dar uma reforma, um cavalo de pau na política, via reforma ministerial, via conquista das emendas, via avanço do orçamento para o executivo, essa retomada, também não consegue. Porque ele está, de certa maneira, encurralado pelo olhar da política que está olhando a economia e a imprevisibilidade e todos os sinais do governo de não conseguir ancorar as expectativas.
Thaís, o Brasil está entrando na categoria de país exemplo, né? Sobretudo nesses últimos 15, um pouquinho mais, nesses últimos 3 semanas. O país virou uma espécie de exemplo de como que o debate interno sobre política e economia piora, entra numa espiral de piora, inclusive de expectativas, em função, sobretudo, do que está acontecendo lá fora. Em que medida essa percepção, que está clara, e nos comentaristas, eu não estou falando nem dos comentaristas brasileiros, lá fora está se dizendo isso a respeito do Brasil. Em que medida que isso permeou, chegou no governo? Não chegou ainda, né? Na equipe econômica, sim, o senso de urgência eu já consigo perceber, mas no governo, no presidente Lula, ainda não há sinais disso, né? Essa expressão cavalo de pau está sendo bastante usada aí nos últimos dias, né? Por muita gente, por gente do mercado, por empresários, jornalistas, colegas nossos, enfim, porque realmente vai ser necessária uma mudança radical do posicionamento do presidente Lula. Não adianta o ministro Rui Costa fazer um cavalo de pau. Hoje ele foi ao ministro da Fazenda, ele foi ao Ministério da Fazenda, ele falou em união, né? Fazendo uma mudança numa postura de opositor e de quase adversário do Fernando Haddad nesses 2 primeiros anos, ele ministro-chefe da Casa Civil. Não adianta essa demonstração de flores e poesia, vai precisar acontecer uma mudança radical de posicionamento do presidente Lula, o que eu não acredito. Esse exemplo que o Brasil está dando hoje, William, não é só de como essa espiral pode impactar o país ainda para uma piora, de como não estar preparado. Porque, assim, não é que a gente está vendo, é uma surpresa a piora do cenário internacional, né? De um dia para o outro acordamos com isso. Não, né? O Brasil já sabe que o cenário internacional está piorando e, em vez de ir se preparando para esse momento, não, foi piorando a sua situação diante daquilo que vai acontecer na economia internacional. Então, é o exemplo assim, olha, se você está sem gordura para queimar e você está vendo que a situação está piorando, segura a onda. Não foi o que a gente fez. Então, Christopher, deixa eu aproveitar a sua perspectiva internacional, o olhar que você tem aí de fora sobre o Brasil e pedir que você avalie o seguinte. Por outro lado, há por parte do governo brasileiro uma disposição muito grande em atrair um forte investimento internacional direto, por exemplo, mas não só, em infraestrutura, ou no setor de óleo e gás, por exemplo. Em que medida você detecta, no olhar do investidor estrangeiro sobre o Brasil, digamos, uma silver lining, como se fala em inglês, algo no horizonte que diz, espera aí tem uma chance? Eu acho, boa pergunta, William. Se a gente olha a diferença entre investidores estrangeiros com investidores locais, ao longo dos últimos 2 anos, claramente os investidores estrangeiros estavam mais otimistas ou menos alarmados sobre as perspectivas do governo Lula do que o local. E parte não é tanto que o local tem mais informação, o gringo tem menos informação, acho que é um pouco porque o estrangeiro vê o Brasil em termos relativos. Então, enxerga o mundo onde vários países estão com suas contas públicas deteriorando, enxerga o mundo com risco de conflito geopolítico em alta, uma deterioração política em vários países importantes e mercados emergentes, então com poucas alternativas de investimentos olhando grandes países, mercados emergentes como o Brasil. E o Brasil tem ativos nesse novo mundo. É um produtor agro, uma potência agrícola enorme, não é? Uma potência energética com produção de petróleo crescendo e uma economia razoavelmente limpa, com fonte de energia limpa. Então, isso tudo atrai. Mas, William, eu sinto que, mesmo que o investidor estrangeiro permanece um pouco menos alarmista desse espiral negativo, a distância entre o investidor local e o investidor estrangeiro diminuiu nesses últimos meses. Porque todos estão enxergando uma dívida pública que está crescendo e um governo que foi incapaz de manejar expectativas, e houve um fracasso muito grande no anúncio do pacote fiscal no final de novembro, né? Não só pelo o que foi anunciado, mas pelo fato que anunciou conjuntamente com uma reforma da renda, com cunho populista. Então, esse evento tem um cheiro de um ponto de inflexão sobre expectativas. E quando aí todos estão olhando que daqui para frente nós estamos no modo reeleição,
e não vai haver um cavalo de pau de uma nova reforma fiscal muito grande, aí até mesmo o investidor estrangeiro não quer entrar numa situação que pode deteriorar mais. Então, todo mundo fica de barbas de molho nessa espiral de expectativas. Mas eu só colocaria uma ressalva, se você permite, William, claro, que fica à vontade. Essa crise de confiança que a gente passou os últimos 2 meses, muito mais doméstico do que externo. Porque, no fundo, a gente olha os mercados financeiros globais, eles ainda estão com uma visão otimista sobre a perspectiva de um governo Trump. Eles não estão colocando no preço a possibilidade de fazer uma rodada de tarifas muito agressivas que possa levar a uma inflação mais resistente na economia americana. Não estão colocando no preço uma perspectiva de uma deterioração do cenário externo global de crescimento, seja nos Estados Unidos ou na China. Então, esses riscos de um governo Trump estão sendo minimizados e o que os mercados estão refletindo é um governo amigável ao setor privado e é por isso que a Bolsa Americana estava batendo recordes. Então, no fundo, essa deterioração espiral foi mais raízes domésticas e se o cenário externo piorar, vamos ter uma nova rodada de piora. E aí a vida fica bem complicada mesmo para a política econômica brasileira. Eu vou só separar um pouco 2 pedaços do que você acabou de colocar. A parte a qual você se refere como que se espera que sejam implementadas as promessas eleitorais do Trump, nós vamos pegar logo depois do intervalo, Chris, especificamente esse ponto. Eu vou voltar à questão que você definiu com uma expressão dura. Você disse nós estivemos num ponto de inflexão no que se refere à confiança. Se a gente passa isso para a atmosfera política, Daniel, esse ponto de inflexão se traduz não só em relação ao que o investidor estrangeiro, ao que os operadores de mercado registram, mas se refere, quando a gente consulta as pesquisas de opinião, à própria população, Daniel. A população acredita que a inflação vai subir e que também nos próximos 12 meses diminuiu muito o número de pessoas que acham que a situação vai melhorar. Como é que isso está batendo no Planalto? William, o que eu percebo é o seguinte, né? A gente está há 2 dias dessa celebração do Dia da Memória ali, do 8 de janeiro, e um dado que incomoda um pouco o Palácio do Planalto, eu estou me referindo a uma pesquisa recente, se não me engano, da Quest, que mostra que 70% a 80% das pessoas não conseguem nomear, e aí independe se elas aprovam ou se rejeitam o governo Lula, elas não conseguem nomear acertos, indicar acertos do governo Lula. Isso pode ser tido como um erro de comunicação, que é o que o Palácio do Planalto prefere enxergar, ou uma sensação das pessoas de que a vida não está tão ruim, mas também não está tão boa. Portanto, essa incerteza das pessoas de que a vida está melhor, veja, estamos longe agora, neste momento, de um desastre. O PIB está crescendo 3%, você tem uma inflação que é um pouco mais elevada do que se gostaria, mas também não está explosiva no momento. A perspectiva é que é ruim, né? Acontece que o governo também não consegue capitalizar a sua gestão econômica, não consegue demonstrar claramente ou fazer chegar à população essa ideia de que o Brasil está prosperando, de que as coisas estão melhores. Daniel, essa ideia... Pois não. Não, é que o Caio tá ansioso. Não. Detesto o Caio ansioso. E aí só me parece o seguinte, o governo, quando joga ali uma celebração do 8 de janeiro, é sempre uma tentativa de mostrar o seguinte, fala assim, olha, não se preocupe com a economia, isso não é o mais importante não, porque a gente está falando de um projeto aqui que tem suas falhas, mas o outro projeto é o projeto antidemocrático, é o projeto do mal, é o projeto ruim, né? Então, é sempre tentar jogar esse nós contra eles e o governo sempre vai ficar apelando para isso. A questão do 8 de janeiro está clara e a gente vai falar bastante aqui essa semana, certamente, principalmente na quarta-feira, mas é um ambiente que o governo joga seguro, né? Ganhou a eleição nesse contexto, né? De democracia contra não democracia. Mas para 26, eu acho o Palácio muito otimista, assim, William. Eu acho que quando eles olham, tenho certeza porque eu ouço isso deles, quando eles olham o cenário econômico, e eles vêm, mais cedo no Prime até estava colocando aqui, né, IPCA, inflação. Quando eles olham ali, poxa, 5% de inflação, PIB crescendo a 2%, os juros vai estar alto. É aquilo, é um cenário que eles
na cabeça deles, eles conseguem ganhar a reeleição. E a reeleição está mais importante do que qualquer cavalo de pau num momento como esse. Já está no modo reeleição, já está no modo expansionismo fiscal. Então, eu acho que eles não... E eles olham, quem que é meu candidato? Contra. Não tem. Né? Até agora não tem. Né? O Tarcísio não sabe se vai ser, o Caiado seria muito fraco para enfrentar, daí tem a questão do Super Lula. Então, eu acho que, apesar de tudo isso que a gente está falando aqui, a gente tem tratado disso, eles em si acham que do jeito que está e do jeito que será, e as condições econômicas em 26, dá para levar. Olha, William, isso é uma... Eu já vou pegar aqui do Caio. Eu fico numa situação horrível, porque a gente tem que ir para o intervalo, mas, por favor, Thaís. Não, rapidamente. É uma trajetória tão parecida com a Dilma, que chega na tristeza, porque, assim, a Dilma, ela tinha, e o governo, e o ministro Guido Mantega e tal, eles tinham essa convicção de esticar a corda até 2014 para ganhar a eleição. E ganharam. E ganharam a eleição, ganharam a reeleição, mas jogaram o país na pior crise do século, entende? Então, assim, o Brasil dificilmente vai cair numa recessão profunda e tudo mais, mas, assim, essa coisa de esticar a corda e se contentar, a inflação na meta, né, que era a maior falácia do governo Dilma, a inflação está na meta, a meta era 4,5%, mas a inflação fechando a 6,49%, no limite da banda lá superior do sistema, era ok. Então, essa coisa, assim, de esticar a corda no limite dos indicadores e no limite do que é possível, acreditando que precisa passar para o dia seguinte, mas no dia seguinte a crise vai estar lá contratada e esperando.